Bom, meninas, agora eu vou gravar para vocês aqui como que a gente faz uma base quadrada, trabalhando em ponto baixo primeiro. Então, a gente vai começar lá no anel mágico, ó. Vamos cruzar o anel mágico, pegar o fiozinho, passar por dentro do círculo e trazer ele aqui, duas alcinhas. A gente vai tirar a agulha, manter essa alcinha aqui de trás cruzadinha. Vamos voltar com a agulha pela frente, ó, no cruzadinho do fio e laçou e trouxe. Olha aqui, já fica um pontinho baixo aqui, ó, bem visualizado. Daí a gente vai trabalhar 8 pontos dentro desse anel mágico. Aqui a gente já tem o primeiro, vamos fazer mais 7 aqui. Oito pontinhos aqui dentro. Vamos puxar o círculo um pouquinho para a gente poder visualizar. Ó, tá com dificuldade de ver os pontos? Vamos contar pelas alças, ó. Primeiro pontinho, a alcinha dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, mas eu só tenho 7 pontos. Não, a gente está contando as alças. Então, a alça que está na agulha é referente ao 8º pontinho feito nesse anel mágico. Então, vamos de novo, ó. Um pontinho, sai uma alcinha. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos dentro desse anel. Vamos fechar o círculo, né? Esse anel mágico. Pode e deve massagear a peça para ela fechar direitinho. Se ficar mais abertinho, como estava antes, dá uma massageada para ela ir para o lugar, que aí a gente consegue puxar mais um pouquinho e fechar esse anel mágico. E agora a gente vai, ó, fazer o arremate desse ponto. O arremate desse anel mágico em ponto baixo. A gente vai pegar a agulha por trás aqui pela primeira alcinha. Vamos levar o fio lá para trás, ó. Já tá um círculo, tá vendo? E a gente vai simular essa alcinha, olha aqui, ela vai ficar igual às outras, só que ela tá soltinha aqui, não tá? A gente vai agora prender ela com a agulha. Daí, ó, eu vou enfiar no intervalo entre o último ponto feito e o primeiro que a gente fez, segurar essa alcinha aqui lá de trás e vou pegar o fio do novelo e trazer por dentro dessa argolinha e desse intervalinho de ponto. Ó, aqui a gente já tem o pontinho feito, mas a gente tem que fechar ele, ó. Então, vamos fechar esse ponto e já temos o primeiro ponto da segunda carreira. Como a gente fez 8 pontos e a gente quer uma base quadrada, a gente vai dividir 8 por 4, porque a gente quer 4 lados. Então, no segundo, a cada 2 pontos, a gente vai fazer a quina desse quadrado. Então, a gente tem o primeiro pontinho. Nesse segundo ponto, a gente vai fazer a quina. Como que eu faço a quina de uma base quadrada? Pegando na alcinha do ponto, a gente vai colocar 3 pontinhos aqui dentro. Um da mesma base, do mesmo ponto de base. 2, 3 pontinhos aqui dentro. Olha lá. 1, 2, 3. Está com dificuldade de visualizar? Conta pela alça, ó. Primeiro pontinho saiu uma alça, segundo pontinho outra alça, o terceiro pontinho a terceira alça.
Daí a gente vai fazer outro bloquinho. Um ponto baixo e mais uma quina, ó. São 4 blocos de um ponto baixo e uma quina. Um ponto baixo e uma quina, um ponto baixo e uma quina, um ponto baixo e a última quina. Vamos fazer o segundo bloquinho. Ó, a gente já tá vendo? Já tá conseguindo visualizar aqui essa quina feita. Vamos fazer a segunda quina. 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Olha lá. Olha lá como ele já tá virando um quadradinho, tá vendo? Vamos partir agora para o terceiro bloquinho. Um ponto baixo numa alcinha e na próxima alcinha 3 pontos baixos juntos. 2, 3. Olha lá como é que ele já tá ficando um quadradinho, tá vendo? Mais uma e último bloquinho dessa base, dessa carreira. Quadradinho, quadradinho e vamos fechar aqui a última quina. Então o bloquinho é composto por um ponto baixo em um ponto de base e no segundo ponto na segunda base 3 pontos no mesmo pontinho de base. Tcharam, ó, o nosso quadradinho. Vamos fazer o arremate daquele jeitinho que a gente fez lá no início. Afrouxou um pouquinho a alça, vem com a agulha por trás da alcinha do primeiro ponto, ó. Tem o ponto e tem a alcinha que sai dele, ó. A agulha entra lá por trás, porque a gente vai puxar essa alça que a gente alongou lá para trás, para poder simular a alcinha do último pontinho feito, ó. E olha aqui como é que já tá quadradinho. Ah, mas agora como é que eu vou manter isso quadrado? A gente vai manter quadrado da seguinte maneira. Vamos lá. Continuar arrematando aqui para puxar o primeiro pontinho da próxima carreira. Ó, lembra que eu falei que a gente simula uma alcinha? Então, para isso, ela tem que estar mais ou menos do tamanho, aproximadamente do tamanho das outras, da largura das outras. Então, o ponto não pode estar, essa alcinha não pode estar nem muito apertadinha, nem muito frouxa. Se eu tivesse puxado, eu vou voltar aqui, se eu tivesse puxado muito fio, tá vendo? Deixei essa alça bem largona. E aí, vou botar lá pra trás. Olha o tanto de fio que vai sobrar aqui. Tá vendo? Como é que eu vou ajustar isso? Eu vou enfiar nossa agulhinha lá no intervalo entre o último ponto e o primeiro ponto feito da carreira. Vou puxar o fio do novelo, ó, até esse pontinho ficar aproximado com os outros. Ele fecha, tá vendo? E aí daqui vou puxar lá o pontinho e fechar ele. Primeiro ponto da terceira carreira. Para continuar quadrado e agora para o resto do tamanho da base, dependendo do tamanho de base que você quer, para o resto da vida dessa base, você vai fazer a mesma receita. Ou seja, vamos abrir aqui para vocês visualizarem os 3 pontinhos no mesmo ponto de base, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Você sempre vai fazer um ponto em cada ponto de base. Quando chegar entre o primeiro e o segundo desse trio aqui da quina, você vai botar 3 aqui. Então, vamos lá, ó. Um pontinho baixo, próximo ponto de base, mais um ponto baixo. Ó, cheguei entre o primeiro e o segundo ponto desse trio aqui da quina. A alcinha dele, ó, vamos fazer 3 pontinhos juntos. 2,
3, ó, já tô aumentando essa quina. Sequência normal, ponto baixo em cada ponto de base até a próxima quina. Ó, cheguei lá na quina, 1, 2, 3 pontinhos. Entre o primeiro e o segundo, nessa alcinha aqui, vamos fazer 1, 2 e 3. E continua, ponto simples, um pontinho só, no mesmo ponto de base. Cheguei na próxima quina, ó, 1, 2, 3. Entre o primeiro e o segundo, 3 pontinhos juntos. 1, 2 e 3. Continua para fechar essa carreira, ó, o último bloquinho. Vamos chegar na próxima quina. 1, 2, 3 pontos dessa quina. Entre o primeiro e o segundo, 3 pontinhos juntos. 1, 2 e 3. Fazer o último ponto para finalizar essa carreira e vamos ver esse quadradinho como é que ficou. Olha lá. Vamos arrematar, que aí a gente consegue visualizar melhor ele, ó. Fazer aquele nosso arremate e olha que lindo. E assim, pessoal, vocês podem ir crescendo o tamanho que vocês quiserem de base, viu? Sempre lembrando que ponto simples na paredinha do quadrado. Quando chega na quina que tem 3 pontinhos juntos, entre o primeiro e o segundo, você vai colocar 3 juntos também. Então, a sequência é toda essa, para toda a vida. Isso para uma base quadrada, pegando na alcinha com ponto baixo. Ponto alto é diferente e ponto centrado também tem que ser diferente, que senão essa sequência não funciona, tá? Mas para base de sexto, você pode trabalhar na alcinha do ponto que fica tranquilo, fica bonitinho, tá bom? Vamos lá, quem fizer, se quiser me marcar aqui, marca @criativeland e eu vou adorar ver. Um beijo!